preços dos alimentos foi um dos motivos da redução da inflação. O governo vê o movimento com otimismo. A reportagem é do Matheus Dias. O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que reúne os dados da inflação acumulada em 12 meses. O resultado virou motivo de comemoração para a base eleitoral do presidente Lula. A inflação ficou em 4,26%, o menor patamar anual desde 2018, quando o índice marcou 3,75%. O cenário reforça o otimismo para 2026, o último ano do atual mandato. As projeções indicam que a inflação pode alcançar o nível mais baixo de um governo desde a criação do Plano Real em 1994. Segundo especialistas, a alimentação teve papel decisivo para conter a alta dos preços. Nos últimos 12 meses, a alimentação no domicílio registrou aumento de apenas 1,43%, enquanto a alimentação fora do domicílio ficou em 6,79%. O período também foi favorecido por uma safra recorde e por um dólar mais baixo. Parte desse resultado positivo também está ligada às ações do Banco Central, que em 2025 esteve no centro dos debates por causa da política de juros. Nos primeiros 6 meses do ano, a inflação permaneceu acima do teto da meta, exigindo uma resposta mais firme da autoridade monetária. Diante desse cenário, o Banco Central adotou uma postura mais agressiva para conter a inflação. Em julho, anunciou o início de um ciclo de alta da taxa básica de juros, a Selic, que passou por 7 elevações consecutivas. A taxa saiu de 10,5% e chegou a 15%, patamar mantido até hoje pelos dirigentes da instituição. O Banco Central divulgou, junto ao IBGE, o resultado final do IPCA de 2025. Mesmo com o recuo da inflação, os juros seguem elevados. Após um ano marcado por duras críticas, inclusive da base governista, a taxa Selic atual representa a segunda maior taxa de juros do mundo e o maior nível registrado no Brasil nos últimos 20 anos. Mesmo sob olhares divergentes, a decisão do BC fez com que a inflação fosse diminuindo mês a mês. Especialistas e economistas projetavam desde o início do ano que achavam que, ao fim de 2025, a inflação estaria em 4,9%. O Banco Central estimava que estaria a 4,5%, atingindo o teto da meta. Mas o resultado foi maior do que as expectativas mais otimistas. Em novembro, a inflação era de 4,46% e, no resumo do ano, atingindo os 4,26%. Como recado, Lula aproveitou os dados para palanque e disse a quem considera os pessimistas da economia. Há um ano, o mercado dizia que íamos fechar 2025 com inflação de 5%, fora da meta. Hoje, o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados. Encerramos o ano com o IPCA de 4,26%, o menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para a nossa economia. O presidente afirma que o movimento da inflação confirma que o país terá, em 4 anos, a menor inflação acumulada da história, resultado de uma política econômica séria que faz o Brasil crescer, distribuir renda e considera, em primeiro lugar, o bem-estar do povo brasileiro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã André Galhardo, economista. André, bom dia, bem-vindo, obrigado por nos atenderem. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Devemos compartilhar esse otimismo do governo em relação à inflação, André? Eu acho que sim, Nonato. Em primeiro lugar, é melhor menos inflação do que mais. Mas é importante ressaltar, e a matéria está corretíssima, embora a política monetária tenha papel preponderante nesse movimento dos preços, ou seja, os juros altos contribuíram para o controle dos preços no Brasil, nós contamos com a sorte, em alguma medida. Primeiro, já foi citado na matéria, mas é importante, por exemplo, citar o clima favorável. Nós tivemos uma nova safra recorde. É importante mencionar a valorização cambial, que já foi dito na matéria também. Isso também contribuiu para um nível de preço um pouco mais baixo nesse momento. Nós temos sobreoferta de produtos chineses, já que a economia europeia está praticamente estagnada e há toda uma mudança na dinâmica comercial entre China e Estados Unidos, por exemplo. Então, existe uma sobreoferta de produtos manufaturados. De modo geral, o Brasil e o mundo, em alguma medida, contam com a sorte.
parte importante dessa redução dos preços aqui no Brasil, né, uma desaceleração dos preços, a inflação continua aumentando, mas em ritmo mais vagaroso, e esse ritmo mais vagaroso pode ser explicado por questões conjunturais importantes como essa que eu mencionei. Claro que devemos comemorar uma inflação baixa para padrões brasileiros. Se tudo der certo, se nada sair do caminho ao longo de 2026, nós teremos a menor inflação não desde o Plano Real, a menor inflação para um governo da história do Brasil. Então, isso é importante, dá mais poder de compra para os consumidores, para as famílias brasileiras, dá maior previsibilidade para as empresas, né, que não precisam lidar com preços muito voláteis. No entanto, é importante reconhecer também o papel da política monetária, mas é importante também estar atento ao fato de que o Brasil e o mundo contou em parte com a sorte no ano de 2025, com safras recordes e sobreoferta de produtos manufaturados. Agora, André, quando a gente olha para 2026, um ano de eleições, tivemos recentemente, quando foi o anúncio do candidato Flávio Bolsonaro realmente a concorrer ao pleito esse ano, houve uma instabilidade do mercado, né? Todo mundo ali contra essa candidatura, porque se via o nome de Tarcísio de Freitas como algo melhor para o mercado, por ser uma figura mais do centro, né? Que tem mais abertura ali para esse lado. Como é que um economista como você analisa essa questão eleitoral e como que isso pode mexer com o mercado também e com a nossa vida, né? Excelente pergunta, né? Porque se a valorização cambial foi um dos elementos que ajudou a inflação brasileira a ficar num nível relativamente baixo em 2025, e se o câmbio está respondendo de forma bastante volátil aos desdobramentos políticos, nós temos um ano pelo menos desafiador. 2026, por ser um ano eleitoral, pode encontrar maior volatilidade cambial e, consequentemente, mais impacto nos preços aos consumidores. Esse é o primeiro elemento. Nós não temos no radar, por enquanto, grandes mudanças climáticas, um El Niño poderoso como nós tivemos em 2024, por exemplo. Então, embora a parte política pese contra o câmbio e, consequentemente, pode acabar influenciando positivamente, eu digo, aumento de inflação nos preços aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem o mesmo cenário do ponto de vista climático, do ponto de vista comercial. Então, aparentemente, é difícil dizer em ano eleitoral, porque as coisas podem mudar rapidamente, como mudaram em dezembro, mas aparentemente nós teremos um ano de relativa cautela. Difícil dizer isso dia 11 de janeiro, né? De repente chega em outubro e a gente tem um cenário totalmente distinto, justamente porque talvez pesará mais sobre os preços e sobre a economia brasileira os desdobramentos políticos. Mas nesse momento é cedo para dizer, mas eu tomo a liberdade aqui para dizer que, por enquanto, até aqui, né, no dia 11 de janeiro, os números apontam para um cenário de relativa estabilidade quando a gente olha para preço. É importante ficar atento só a essa questão política. E aí, toda essa incerteza em relação à política vem do seguinte fato. Em 2002, quando Lula concorreu e venceu as eleições pela primeira vez, nós tivemos uma mega desvalorização cambial. Muitos dos indicadores macroeconômicos acabaram sendo influenciados e a gente viu um desequilíbrio poderoso que foi rapidamente corrigido, é verdade, mas 2002 foi um ano particularmente turbulento. 2022, que foi um ano marcado por uma disputa política muito intensa, muito significativa, também poderia ter trazido os mesmos impactos. No entanto, o que se viu foi indicadores macroeconômicos muito mais controlados. Então, a eleição por si só não é garantia de um descontrole, de que a economia brasileira sairá dos trilhos. No entanto, é um ano de atenção. Aparentemente, de forma bem objetiva, até aqui, os principais indicadores sugerem um novo ano com preços relativamente sob controle, uma variação perto entre 4% e 4,5%, que é uma inflação baixa para padrões brasileiros, cuja média de variação da inflação dos últimos 15 anos, por exemplo, está bem mais perto de 6% do que de 4%, como os modelos nos dizem nesse momento. Fora que a gente vai ter que acompanhar também a questão dos juros aqui no Brasil, né, André, que já estão numa casa de 15%, então é importante a gente ver quando é que o Banco Central vai começar a trazer algum tipo de redução aí para a gente. Você quer falar rapidamente sobre isso?
Claro, Renato, é uma oportunidade de ouro aqui, né, de falar dos juros. Na reportagem foi citado que o Brasil tem a segunda taxa real de juros mais alta do mundo. A taxa de juros no Brasil hoje é uma taxa de país em guerra. É uma taxa de juros de país que não tem reservas internacionais. É uma taxa de juros que não representa o cenário macroeconômico brasileiro. Eu disse no começo da minha entrevista da importância da política monetária. Eu não estou dizendo que a taxa de juros não é importante ou qualquer coisa do gênero. Isso seria um grande problema, um grave problema para a minha imagem, inclusive, aqui. No entanto, há um exagero do Banco Central brasileiro em manter a taxa de juros no maior nível nominal em cerca de 2 décadas, uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. E digo mais, eu falei disso também no começo da entrevista, embora seja necessário reconhecer a importância da política monetária, a safra, o controle, os preços do petróleo em relativa estabilidade ao longo de 2025 foram muito mais importantes do que o próprio controle da política monetária. O Banco Central está caminhando por uma região que é péssima para a economia brasileira. Se a economia brasileira desacelerar demais no ano que vem, ou 2026 ou 2027, as receitas vão cair e os juros vão impactar não apenas nos negócios brasileiros, mas também nas contas públicas. É importante a política monetária, o uso da política monetária para controlar os preços, trazer segurança para o consumidor brasileiro. No entanto, é importante também ter bom senso. Uma taxa de juros menor agora estaria condizente com o nosso nível de atividade econômica e com o nível de preços praticado aqui no Brasil. Economista André Galhardo falando aqui à Jovem Pan. André, muito obrigado pela entrevista. Um bom início de semana para você. Igualmente, Nonato. Um abraço.